Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui nesse seminário que a PIB do Grajaú ela está organizando. Eu vi que a gente já teve diversos estudos aí acontecendo com muita qualidade. E coube a mim aqui tentar contribuir um pouquinho com vocês sobre nesses temas. Primeiro, um privilégio. Eu gostaria muito de estar presente com vocês, mas estamos aqui em Santa Catarina, nesse friozinho de 9, 10 graus. Agora hoje, essa semana deu uma aumentadinha para estar. A minha esposa falou que ela está 17. Mas a semana frente friazinha aí foi brabo. Estamos bem, graças a Deus, nos adaptando, com muita saudade dos irmãos. Mas a gente está tendo aí esse privilégio que Deus nos deu de ver uma cultura nova, né? De conhecer pessoas novas, uma igreja nova. Mas eu continuo com meu coração muito alegre em ter o privilégio de continuar servindo a PIB do Grajaú, a igreja de coração, a igreja que me recebeu muito bem, com muito carinho. Mas sem mais delongas, a gente vai bater um papinho hoje sobre o livro de Jonas. Nós teremos quatro aulas desse seminário. Hoje começaremos com o capítulo 1 e farei uma pequena introdução do contexto, da época, do contexto, como as coisas se sucederam. Eu gostaria muito que a gente pudesse, ou que eu pudesse contribuir de alguma forma com vocês. Então eu vou começar orando aqui, agradecendo a Deus, pedindo sabedoria, para que Ele coloque nos meus lábios, no meu coração, a vontade dEle, aquilo que Ele quer que seja pregado. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento. Enche-me de sabedoria, conceda-me a Tua graça, o Teu poder, que o Teu Espírito Santo que habita em mim, Pai, Ele possa falar de maneira abundante ao coração dos meus irmãos que seguem aí, ouvindo e estão nos acompanhando, seja agora ao vivo às 8 horas ou que de repente ouvirão aí em outro momento. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que o Senhor possa fazer aquilo que melhor lhe apraz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então a gente vai estar passeando um pouquinho sobre essa questão do livro de Jonas. E aquilo que eu queria trabalhar com vocês em 4 dias seria o Deus que não cabe na minha lógica. Eu fiquei pensando, né? Nossa, o Deus que não cabe na minha lógica. Qual é a semelhança? Que tipo de analogia eu conseguiria trabalhar isso na questão do livro de Jonas? De que forma eu poderia estar fazendo com que isso se tornasse algo fácil de compreensão? E quando eu pensei no Deus que não cabe na minha lógica, eu fiquei pensando muito na questão da nossa lógica humana. Eu fiquei pensando muito naquilo que a gente constrói dentro da nossa mente, de acordo com as nossas realidades, de acordo com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, com as heranças culturais que a gente tem. E a nossa lógica ela vai se formando. E eu lembrei de um filme que é Até o Último Homem. Eu não sei se vocês se recordam, Desmond Doss, né? Ele era um médico ou trabalhava nessa área médica e ele tinha aí o objetivo dele e ele queria servir ao exército. Só que ele tinha um problema. Ele não queria servir pegando em armas. Isso era um princípio dele. E aí o problema era que para servir o exército, uma das disciplinas, uma das partes seria você fazer o treinamento armado, porque eles entendiam que pela lógica humana, obviamente até a gente falaria, não faria sentido você ter alguém na guerra em que não soubesse atirar. De que maneira você estaria ombro a ombro, lado a lado com ele numa trincheira, se aquele que dependesse, que atirasse em alguém para salvar a sua vida, se não o fizesse? E assim aconteceu. Ele consegue se alistar, ele começa a fazer o curso, e ele não só apenas tinha esse problema de ser uma pessoa que não gostaria de pegar em armas, ele também era uma pessoa franzina. Ou seja, se você estivesse numa guerra, se você precisasse de alguém, eu teria certeza que ele seria a última pessoa no qual você gostaria de contar. Primeiro porque ele fisicamente, atleticamente, não era uma pessoa que suportaria muita coisa, e que também era um cara que se negava a pegar em armas. Só que a nossa lógica humana, por vezes, na maioria das vezes, ela prega peças. E no desenrolar do filme, ele vai para lá, vai para cá, acontece, entra na justiça, aí o pessoal leva ele em conselho de disciplina e vai para lá e vai para cá, até que ele consegue ir para a guerra, consegue permanecer no exército.
E o engraçado é que quando eles vão para a guerra de maneira agora valendo, eles precisam subir a um cume, a um monte. Quando eles somem, eles são devastados pelos japoneses, eram japoneses eu acho, eles eram devastados pelos japoneses. Então, quando a guerra ela deu uma pequena aliviada nos tiros, no tiroteio que teve, jogando bombas, o pessoal começa a descer rapidamente, porque o que ligava esse cume era uma rede. Então eles desciam essa rede rapidamente, se amarravam como se fosse um rapel e desciam rapidamente. Só que Desmond Doss, ele permanece, ele fica atento. E ele começa a salvar um por um. Aquele cara que na lógica humana não tinha condições de pegar peso, era o cara que colocava as pessoas no ombro e às vezes andava 500 metros, 600 metros, o que fosse preciso. E o problema é que todo mundo já estava desesperançado no acampamento, dizendo que possivelmente não teriam, infelizmente, mais sobreviventes. E o problema é que começam a descer pessoas, começam a descer pessoas, começam a descer pessoas, começam a descer pessoas. Um dos comandantes, que é o que de fato meio que o perseguia, é trago por ele também. E aí a gente vai perceber que inclusive nessa de salvar pessoas, ele inclusive também, ele salva inimigos. E quando ele desce, as pessoas fazem uma fileira como se fosse uma forma de honrá-lo, aplaudindo pela coragem daquele cara que na lógica humana, que na lógica daquele pessoal que estava servindo, era o último cara com que eles gostariam de contar. Então eu gostaria que a gente pensasse que a gente tem lógicas no dia a dia. Por vezes os nossos raciocínios são muito lógicos em algumas coisas. Na nossa cabeça, por vezes, tem coisas que não fazem sentido. Só que isso tem muito mais a ver, por vezes, conosco do que aquilo que Deus quer pra gente. E na cabeça de Jonas era algo parecido. Então, é sobre isso que a gente vai bater um papo, sobre um Deus que não cabe na minha lógica. E entenda, na minha lógica humana. Quando a gente vai seguindo nesse perfil, eu gostaria que a gente tentasse primeiro ressignificando o conceito de teologia no contexto de Jonas. De uma maneira muito simples, não vou entrar aqui nesse contexto, não vou chegar aqui e fazer nada de aplicações o tanto mais teológicas, até porque existem pessoas muito mais capacitadas que eu aí, o pastor André, nós temos o próprio pastor Wellison lá, e a gente vai só dar uma palhinha aqui básica para a gente entender como é que Jonas estava. Então, no conceito de teologia, a gente sabe que é o estudo de quem é Deus e como ele age, de maneira muito simples. Só que a gente também hoje a gente está vivendo uma teologia meio que eu percebi, eu dando uma estudada, que eles chamavam de teologia meio antropocêntrica. Ou seja, uma teologia que ao invés de ter Deus como centro, ela teria Deus como o homem como centro, mas sem desprezar a figura divina. Só que a gente inverte os papéis. Quando a gente entende que Deus ele seria o centro de todas as coisas, a gente agora coloca o homem como centro de tomada de decisões e Deus passa a ser visto apenas como um solucionador de problemas pessoais. Eu pergunto para você, existe alguma coisa diferente disso que a gente está vendo hoje? O que a gente mais está vendo é exatamente essa questão. O que a gente mais está vendo hoje são pessoas que, na verdade, têm contado com Deus para resolver os seus dramas e problemas pessoais e assumindo o controle da sua vida, tomando decisões. A gente vai ver como Jonas se enquadra nisso, como Jonas se enquadra nessa lógica. A gente vai ver como Jonas, em algum momento, ele se enquadra nessa teologia antropocêntrica. E pode ser que talvez você esteja vivendo isso. Vamos continuar? E aí eu queria que a gente primeiro descobrisse quem era Jonas, né? Jonas, a gente vai ver aqui que ele, a origem e identidade dele é um filho de Amitai, natural de Get-Hefer, na tribo de Zebulon, né? Ele era da tribo do norte, né? Tinha a tribo do sul, a tribo do norte, ele pertencia à tribo do norte. E o nome dele significava pomba, né? Ele diz aqui que significava mansidão, contrastado com os tempos de rigorosa política expansionista, né? Como a pomba, como aquela se fosse levar ali as boas novas, levar uma notícia, né? E a gente entende que de fato Jonas ele tinha esse objetivo. Quando a gente pega no contexto histórico, ele era um profeta influente no Reino do Norte.
durante o reinado de Jeroboão II, no auge da expansão militar de Israel. E também vai falar sobre a profecia cumprida. Fala que profetizou a restauração das fronteiras de Israel, conforme registrado em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 23 ao 25. Eu quis colocar um pouquinho do contexto anterior, porque eu acho que isso de alguma forma vai facilitar a nossa compreensão. Porque quando a gente pega o livro de Jonas, ele não fala muito bem exatamente o que Jonas fez, quem era o Jonas, a compreensão do grau que ele tinha de relacionamento com Deus. E esse capítulo aqui ele vai dar uma palhinha para a gente, vai dar uma ideia. Ele diz assim: no 15º do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o Amar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Get-Hefer. Ou seja, conforme foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai. Então a gente percebe que Jonas era um profeta que era usado por Deus, foi usado pelo Senhor da maneira como Israel foi nessa questão expansionista territorial. A gente percebe que ele era um homem que profetizou e as coisas de fato se cumpriram conforme a profecia dele. Então a gente vê que ele não era um cara qualquer. A gente vai perceber que ele não era um Zé Ninguém, não era um cara aventureiro, não era qualquer um que Deus chegou ali e agora eu vou te usar. Então a gente percebe que ele era alguém com conhecimento e que tinha um mínimo de relacionamento e de experiência desse sacerdócio. E aí a gente também precisa entender o contexto histórico do poder de Nínive. Nínive era a capital, ali tinha como capital a Síria, era o centro de maior império da época, símbolo de poder, violência e opressão sistemática. No avanço cultural, ele fala que é uma cidade sofisticada em ciência, matemática e arquitetura, uma metrópole impressionante. E ele vai falar de fato que os assírios, os ninivitas, melhor, eles eram considerados inimigos realmente do povo de Deus, porque era um povo opressor, um povo violento e um povo que realmente tinha essa característica de assumir e tomar o poder, ou seja, de fato atropelar por onde ele passava. Então era um povo que não tinha simpatia dos israelitas. Era um povo que de fato, volta e meia, eles estavam em conflitos. Então a gente percebe que há um pano de fundo sobre o livro de Jonas. A gente percebe que há um pano de fundo, há todo um contexto que faz com que algumas coisas passem a ter sentido e outras acabem sendo meio que desmistificadas, como às vezes a gente pensa que as coisas são. Então, nesse contexto, a gente percebe que não era uma nação qualquer, não era simplesmente um povoado, era uma nação poderosa, pelo qual Deus queria e determinou que Jonas fosse lá pregar o evangelho. Mas a gente vai continuar aqui. E aí, dentro dessa lógica, como a gente falou, quando Deus não cabe dentro da minha lógica, eu vou trabalhar com vocês 4 subtemas. O primeiro tema, o subtema que a gente vai trabalhar hoje, é quando a minha lógica direciona o caminho. Quando a minha lógica, quando eu falo minha lógica, entendo a minha lógica humana, ela direciona o caminho. A gente vai perceber que é uma bifurcação. E nessa plaquinha, não sei se vocês conseguem estar lendo daí, ele está a vontade de Deus e está as minhas vontades. E aí, como falar as reflexões sobre o capítulo 1 de Jonas, a gente já vai entrar agora no capítulo 1 propriamente dito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque à medida em que eu dou vazão para os meus pensamentos, à medida em que eu dou vazão para aquilo que eu falo, para aquilo que eu acredito, é batata, é quase que algo óbvio que você seguirá aquele caminho. E a gente vai ver de que maneira isso acontece na vida de Jonas, porque exatamente a vontade de Deus nessa plaquinha à esquerda, ela simbolizava ele ir para Nínive. Só que quando ele cumpre as vontades dele, ele vai para Tarsis.
E aí já começa a pequena reflexão. Quando a gente se depara com o Senhor pedindo algo para a gente, que questiona a sua lógica, aquilo que você construiu como seu mundo perfeito e decisões perfeitas, como é que você age? Qual o caminho que você pega? Você abre mão e revê a sua lógica, revê aquilo que você entende como a sua verdade e começa a pedir sabedoria a Deus para enxergar sobre a vontade dele? Como é que a gente faz isso? A gente vai caminhando. E aí a gente começa com o chamado de Jonas. No capítulo 1 do versículo 1, ele diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Jonas, porém, fugiu fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Então, a gente começa a partir de alguns pressupostos. Primeiro, é Jonas quem procura Deus? Não, é Deus quem procura Jonas. Procura Jonas e faz o quê? Ele dá uma determinação. Olha só, Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu preciso que você vá para Nínive e vá depressa. Ou seja, a missão que Deus deu não era só uma missão. A gente percebe que havia um senso de urgência na parte de Deus, que na lógica humana não faria sentido, que na nossa parte a gente não sabe, não compreenderia onde é que aquilo caberia. E ele tinha somente uma missão: pregar o evangelho. Ele só tinha um dever: pregar a palavra de Deus para aqueles que Deus entendia que precisavam ouvir esse evangelho. Mas o que ele faz? Ele foge para Tarsis. E aí a gente tem a cara de pau, cara de madeira, e a gente tinha que, quando for no mercado, comprar um óleozinho de peroba pra gente, que muitas vezes a gente vai, pega os profetas do Velho Testamento, a gente pega os personagens bíblicos do Novo e começa a questionar como pode um homem que andou com Deus, um homem que viu os milagres de Deus, um profeta que falou coisas acerca do Senhor que ele mandou e elas aconteceram, como pode ele agora estar virando as costas literalmente para a determinação de Deus? Cara, gente, muitas vezes é assim. Quantas vezes Deus nos dá uma ordem, quantas vezes a palavra de Deus ela vem muito clara e a gente literalmente vira as costas. A gente não quer fugir da nossa lógica, a gente não quer fugir da nossa zona de conforto. A gente criou uma zona lógica, a gente criou um preconceito, a gente criou uma ideia do que é bom para nossa vida e a gente às vezes coloca Deus só para a gente ficar com o desencargo de consciência e coloca para ele só para ele saber que a gente vai fazer. Jonas e obediência. Como é que a gente tá? A gente está no mesmo nível de Jonas? Você está no mesmo nível de Jonas? Deus está mandando você pregar o evangelho, Deus está mandando você por um caminho e você está fazendo o quê? Qual é o caminho que você está fazendo? Você está buscando outro rumo? Pagando a passagem para poder embarcar nessa aventura pela qual Deus não mandou você ir? Qual é a missão que Deus tem te dado? E você está fingindo que não está ouvindo. Ele foge para Tarsis. E não quer nem saber. Muitas pessoas, muitas não, eu já vi algumas pessoas falando que Jonas ele não quis fazer o que Deus determinou porque ele tinha medo, porque os ninivitas eram impiedosos. A gente viu um contexto ali que eu trouxe para vocês. Será que era medo? Será que de fato Jonas tinha medo dos ninivitas? Então nessas 4 aulas a gente vai poder dizer, ter a convicção e a certeza se Jonas não cumpriu o chamado de Deus inicialmente de pronto, se ele tinha medo ou se tinha outras questões que precisavam ser trabalhadas no coração dele.
Vamos lá? Vamos continuar? E aí eu queria que a gente viesse para um outro coisa. Eu botei quando a igreja dorme de maneira proposital, porque na verdade é Jonas dormindo. Se Jonas está dormindo e Jonas está ali, logo ele é a igreja do Senhor naquele lugar. Ele é a representação de Deus naquele lugar. Nós somos a igreja de Cristo. E aonde quer que nós estejamos, a gente representa esta igreja. Então vamos ler o versículo 4 até o versículo, acho que é o 4 e 5. Ele diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, muito preocupado, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. Então, essa ilustração, que eu não sei se vocês conseguem visualizar com tanta qualidade, porque talvez vocês possam estar no celular, mas se vocês estiverem num computador, alguma coisa assim, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para vocês conseguirem enxergar. E aí, quando a igreja dorme, o que acontece, gente? Quando a igreja ela deixa de cumprir o seu papel, o que acontece? Primeiro, a gente quando olha o texto bíblico e olha essa imagem, a gente percebe que existiam marinheiros lutando para manter aquele barco flutuando. Marinheiros que estavam buscando soluções de todas as formas para fazer com que eles pudessem chegar em terra firme, para ter mais um dia para lutar. Então a gente vê, especialmente nesse texto, marinheiros pagãos. Por que pagãos? Porque a Bíblia vai dizer que eles, no versículo anterior, do outro que a gente slide, vai dizer que cada um clamava ao seu Deus com caixa baixa, com letra minúscula. Ou seja, eram outros tipos de deuses que não o nosso Deus. E eles estavam buscando uma solução. Ou seja, a gente percebe que eles tinham fé. Eles tinham fé, porque cada um começou a clamar ao seu Deus, a sua divindade, aquilo que eles entendiam que poderia resolver. A fé, a palavra de Deus diz que é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Ou seja, eles não estão vendo solução, a solução física e material não estava conseguindo ser resolvida, a tempestade veio violenta demais, o barco estava prestes a se arrebentar, então eles percebem, já que agora eu já não tenho mais de forma humana de resolver, vamos partir para a fé. E é assim que eles fizeram. Mas aí é engraçado que enquanto os marinheiros pagãos estavam acordados, Jonas estava dormindo. Enquanto eles estavam preocupados, Jonas estava despreocupado. Enquanto eles buscavam uma solução, Jonas se mostrava indiferente. Enquanto eles clamavam aos seus deuses, Jonas não clamou ao seu Deus, que aliás, o único Deus. Gente, que contraste! Que contraste foi esse? Enquanto os marinheiros que não acreditavam no Deus que a gente acredita, enquanto eles estavam tentando sobreviver de todos os jeitos, existia um profeta, um representante da igreja, um profeta, um homem de Deus que poderia simplesmente levantar e falar e pedir a Deus, porque ele sabia que ele era o problema. Ele sabia que tudo isso estava acontecendo por causa dele. E aí a gente vai ler no tópico embaixo, ele fala assim, o perigo de uma fé acomodada que conhece a verdade, mas perde a sensibilidade diante da necessidade das pessoas, gente. Uma fé acomodada, uma fé inerte. Me mostra a sua fé e me mostra as suas obras. Ou me mostra a sua fé por meio das suas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta. Fé por fé não significa nada. Jonas precisava demonstrar, colocar em prática essa fé e dar um testemunho para que eles pudessem ver que esse Deus ele poderia fazer todas as coisas.
Ou seja, Jonas estava acomodado, deitado, e conhecia a verdade. Esse é o pior. Porque quando a gente está numa situação de indiferença, mas você tem a ignorância, ou seja, a ignorância é a ausência do conhecimento, a ausência da verdade, você ainda consegue dar um crédito. Mas esse cara estava muito preocupado, sabia a verdade. E aí ele começou a perder a sensibilidade diante da necessidade das pessoas. Gente, eu vi, essa frase não fui eu quem criou, mas eu vi na internet enquanto eu estudava o tema e, cara, me impactou assim. E eu fiquei pensando, olhando para ela, e eu falei, gente, que profundo. É assim, é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. E ele fala assim, ó: quando a igreja dorme, o mundo enfrenta suas tempestades sem conhecer o Deus que pode acalmá-las. Quando a igreja dorme, ou seja, quando o Lincoln dorme, quando o Ellison dorme, quando a Danusa dorme, quando a Sara dorme, quando o Pedro dorme, o mundo enfrenta as suas tempestades sem conhecer o Deus que pode acalmá-las. A solução não é que a solução estava no porão, mas o instrumento de Deus, o instrumento pelo qual Deus queria trazer salvação, estava no porão. E estava muito preocupado com isso. Tá dormindo ou tá acordado? Tá ligado naquilo que Deus está querendo que você faça? Tá deitado na tua zonazinha de conforto enquanto as pessoas aí estão lutando para sobreviver, lutando para viver mais um dia, chorando e clamando a deuses que não podem fazer nada, deuses que não podem fazer nada por elas, deuses que não podem consolá-las, deuses que não podem trazer a paz que excede entendimento, deuses que não podem trazer a esperança de uma vida eterna, deuses que podem de fato trazer a esperança, a paz que excede a todo entendimento, o conforto. As pessoas estão clamando por Deus. O pastor Wellison, ele fala muito isso, que todas as pessoas acreditam em Deus, as pessoas querem buscar a Deus, as pessoas estão sedentas por Deus, mas não pelo Deus que os evangélicos hoje muitas vezes pregam. Esse tipo de Deus pregado por essas pessoas não são atrativas ao coração dessa galera que está perdida, sedenta pela palavra. Que a gente seja esse instrumento, que a gente seja essa geração eleita, sacerdócio santo, para pregar o evangelho para aqueles que estão precisando. A gente está municiado por Deus, não para impedir que as tempestades cheguem às pessoas, mas para dizer para elas que em meio às tempestades elas não estão sozinhas. Para dizer para elas que existia pessoas como Pedro, que mesmo com medo em um mar revolto, Jesus mandou ele sair do barco e mandou que caminhasse pelo mar até ele. Só que quando Pedro se desviou a atenção dele e começou a olhar para as tempestades da vida, ele começou a afundar. Mas teve um Deus que na tempestade mandou ele caminhando pelas águas, porque ele tem esse poder. Quem é você? Tu está dormindo? O que tu está fazendo para o evangelho ser pregado? Eu sei que tu tá confortável, eu sei que tu tá com muita coisa para fazer, eu sei que a faculdade tá te demandando demais, eu sei que as questões do casamento estão complicadas, eu sei que os filhos também, eu sei que você não tem mais tempo, mas aonde Deus fica nisso tudo? Aonde que o Senhor se torna prioridade para você em algum momento? Aonde que Deus ele pode de fato utilizar você como esse instrumento de pregação do evangelho, de esperança para uma nação que clama doente? Quem é você? E aí a gente vai para os versículos 12 ao 13, eles falam assim: peguem-me e joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará.
pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento contra eles. Olha só, indiferença ao sofrimento alheio. Eu sei que é um pouco parecido com o slide anterior, mas eu tenho algumas observações que são muito importantes. Eu acho que você vai entender porque eu quis fazer um slide só para isso. Sabe qual é o legal? Jonas, enfim, deve ter acordado muito chateado, muito triste. Levanta do porão sonolento, cheio de remela no olho, sono profundo. Vai subindo as escadas que vão levá-lo até o convés ali aberto. E quando chega lá, ele fala assim, pô, por que vocês estão me incomodando, cara? Deixa eu falar um negócio, o problema é meu, isso aqui está acontecendo por minha causa. Fala o seguinte, me joga logo ao mar que isso vai resolver. Mas sabe qual é o legal disso tudo? É que aqueles marinheiros que não acreditavam no Deus de Jonas, falaram assim, não. Essa é a solução mais fácil. Mas sabe o que eles fizeram? Eles continuaram se esforçando ao máximo para remar de volta à terra, porque eles entendiam que todos poderiam ser salvos, porque na cabeça deles não fazia sentido jogar ninguém no mar para poderem ser salvos. Eles entendiam que Jonas poderia ser mais um também para ajudá-los a fazer força de alguma maneira para que eles pudessem chegar em terra firme. Mesmo que o mar estivesse ficando cada vez mais violento diante deles. E aí o primeiro ponto que eu consegui buscar aqui para a gente pensar é sobre a compaixão. Só que a gente percebe que a compaixão, ela parte de pessoas que, na nossa lógica humana, não fariam sentido ter. Peraí, se fosse para compaixão, seria eu como crente, arrogante que a gente, às vezes, por vezes somos, subimos no pedestal, arautos da justiça, arautos da santidade, e a gente fala, não, compaixão é com a gente mesmo. Mas espera aí, quem exerceu a compaixão foram aqueles pelos quais a gente, por vezes, não leva a sério. Pessoas pelos quais, só porque não acreditam em Deus do jeito que a gente acredita, a gente acha que são descartáveis, que não podem agregar nada à nossa vida. Cuidado com a indiferença, sofrimento alheio e com a arrogância que por vezes a gente tem. Deus usa quem Ele quer. Quando a gente pega o livro de Neemias e de Esdras, a gente vai perceber que Deus usa reis pagãos para servirem como suporte para fazer com que as muralhas e para que o templo de Deus fosse restaurado em Jerusalém. Deus usa quem Ele quer. E aqueles homens deram uma lição de compaixão. Que falaram assim, não, peraí, não vamos jogar não, não vamos jogar esse profeta não. Eu sei que o problema é seu, eu sei que você, de alguma forma, foi você quem causou tudo isso, mas vamos lá. E sabe qual é legal? Porque Jonas não está tendo compaixão do pessoal, nem dos marinheiros e muito menos dos ninivitas, porque ele escolhe não ir para lá. E aí a gente percebe que os marinheiros têm mais sensibilidade espiritual. Sabe por que eles têm sensibilidade espiritual? Porque por mais que eles tivessem uma ignorância no sentido de não acreditar em Deus na mesma forma que a gente acredita, porque na cabeça deles havia tinha um sincretismo religioso, né? Eles pegavam a mistura de várias religiões e mesmo eles estavam tirando para tudo que é lado. Então eles tinham sensibilidade espiritual de falar o seguinte, humanamente falamos, acabamos, não tem mais o que fazer, vamos fazer o seguinte, vamos começar cada um a orar para o seu Deus. Tiveram sensibilidade espiritual e Jonas fez o que? Vai dormir. Ou seja, aqueles pelos quais clamavam por ouvir uma orientação eram aqueles que estavam orientando. E aí a gente percebe também um senso de misericórdia. Os gentios que não conheciam Yahvé, como botei, agiram com mais misericórdia do que o mensageiro de Deus. E por fim, a indiferença. Atitudes do profeta demonstravam a indiferença ao sofrimento alheio, mais uma vez que a gente pegou. Como é que pode, gente? Como é que você, como é que eu, a gente pode estar tão indiferente ao sofrimento alheio? E às vezes, vamos ser honestos aqui, às vezes a gente está indiferente
não é nem às vezes por uma questão maldosa. É porque a gente está vivendo tantos problemas na nossa vida, a gente está passando por tantas tempestades, a gente não consegue sair desse olho do furacão e a gente não consegue perceber o outro. E aí a gente não para perceber que talvez Deus queira promover a minha cura no processo de cura do outro. Entende? Que às vezes Deus quer abrir uma porta para mim num processo de abertura de porta para o outro. A gente percebe que Jonas está nesse processo de chamado não simplesmente para ele poder ir pregar para o povo ninivita, mas Deus estava dando um espelho para Jonas para que ele pudesse se olhar e de fato refletir se isso era uma atitude de profeta. E agora o que Deus está querendo fazer comigo, com você, é colocando um espelho bem grande diante da tua face, diante do teu corpo, para que você olhe e perceba e reflita se de fato você está refletindo a glória de Deus, se de fato você está refletindo as verdades escritas na palavra, se de fato você está refletindo a compaixão prevista na palavra de Deus, se você está refletindo da misericórdia, se você está refletindo desse amor. Mas não, você continua preso à sua lógica humana, de que as coisas têm que ser feitas no seu tempo e a de Deus você faz quando dá. Mas bota na sua cabeça, já parou para pensar? Como eu disse anteriormente, pode ser que Deus queira te curar durante o processo de cura de outra pessoa. E aquele processo de cura daquela pessoa pode ser um instrumento de cura para a sua vida. Às vezes a gente fala assim, não, primeiro eu vou... É igual o cara quando fala assim, quer vir para a igreja? Não, primeiro eu quero resolver meus problemas para depois eu ir para a igreja. Ele nunca vai resolver, porque ele não tem essa capacidade, assim como você não tem a capacidade de se autocurar, de se libertar da depressão sozinho, você não tem a capacidade de arrumar um emprego sozinho. Até tem, né? Você pode colocar ali um currículo e alguém te chamar. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas existem muitas coisas que a gente não vai conseguindo fazer no dia a dia. E a gente vai percebendo que a gente não tem esse poder todo, a gente não tem poder nenhum, aliás. Só que o principal problema de Jonas é que ele estava indiferente ao sofrimento alheio. E aí a gente vai ver um Deus que se revela em meio às tempestades. Então clamaram ao Senhor, ó Senhor, nós suplicamos. Não, e aí o legal é que o Senhor aqui, o Deus aqui, já vem com letra caixa alta, com letra maiúscula. O Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Olha só, olha só. Eles, gente, quando tem um desespero para se salvar, vocês já viram filmes, já viram coisas reais, quando há um incêndio, as pessoas começam a se pisotear, as pessoas querem se salvar, as pessoas querem resolver os seus próprios problemas e dane-se o outro. Eles, no meio da tempestade, clamaram a Deus e ficaram preocupados, porque eles não queriam aborrecer a Deus por lançar o seu profeta no mar. Cara, que lição de humildade, que lição de sabedoria para marinheiros que até pouquíssimo tempo, poucos minutos atrás, horas, estavam clamando a outro tipo de Deus. Ele continua. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Ou seja, Deus, nesse caminho, nessa trajetória, ele não só quer que Jonas pregue o evangelho por ninivitas, mas ele usa as circunstâncias da tempestade para fazer com que pessoas que até há pouco tempo não sabiam nem a existência de Deus e que ele era esse Deus poderoso, se convertessem e buscassem. Então eu quero dizer para você que você pode estar passando por uma tempestade, que você pode estar passando por um problemaço, mas você ainda continua sendo um potencial instrumento nas mãos de Deus em meio à tempestade, em meio aos problemas da vida, em meio ao choro. Não é o choro que vai te parar, não é a tristeza que vai te impedir, não é o medo que vai te paralisar, porque Deus vai te usar no meio da tempestade e pode ser que ele te cure nesses processos, pode ser no meio da tempestade que ele vai te chamar para essa missão, para que ele te cure, para que ele te traga novas experiências com eles.
Foi na tempestade, foi no problema da vida em que Deus salvou pessoas e ressignificou a fé delas. Agora ressignificou a fé delas para o Deus verdadeiro, para o nosso Yahvé. Não abra mão de pregar o Evangelho. Não abra mão de ser um instrumento de salvação para aqueles que precisam. Ainda que hoje você esteja passando por momentos complicados, não pare, não pare, não pare, não se acovarde. Eu sei que está difícil, eu sei que por vezes está complicado, eu sei que por vezes é difícil até respirar, mas é nas tempestades da vida que Deus arruma um jeito de te usar como instrumento para trazer bonança e paz para o coração de outras pessoas. Aí botei uns tópicos aqui. Nem toda fé conduz a Deus, depende de quem está no centro dela. Fé qualquer um tem, gente, até o diabo crê. O diabo tem fé que Deus pode todas as coisas. Agora, essa fé está apontada para onde? Está centrada aonde? Que vem o segundo tópico que eu coloco. O problema não era acreditar, era em quem eles acreditavam. E ele fala embaixo, a tempestade não destruiu a fé dos marinheiros, ela redirecionou sua fé para o Deus verdadeiro. Olha só que legal, hein? A tempestade não destruiu a fé dos marinheiros, ela redirecionou sua fé para o Deus verdadeiro. Então a gente percebe que mesmo Jonas pegando o caminho errado, na circunstância da vida, Deus permitiu que pessoas fossem salvas. Então não importa se você está pegando o caminho errado. Não importa se você de repente está fazendo uma coisa segundo a tua lógica humana que você tratou como prioridade e você está fingindo que Deus não está falando, colocando ele em segundo plano. Ainda que você esteja nesse caminho, Deus, ele pode te usar como instrumento potencial. Não esqueça do seu chamado. Não esquenta do quanto ele te ama. Não esquenta de como você pode ser esse instrumento nas mãos de Deus. Você precisa se converter. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. A gente precisa, às vezes, desculpa o termo, tomar vergonha na cara, sabe? E parar, dar uma parada em tudo e colocar diante de Deus os nossos pecados e pedir perdão e pedir todos os dias que Ele nos mostre o caminho de volta, onde o Waze fica recalculando a rota e a gente nunca segue o que o Waze quer. Daqui a 100 metros, vira à direita. Aí sabe o que a gente faz? Não, vou virar à esquerda. Aí o Waze recalcula a rota. Aí fica recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Dá tempo de pegar o caminho certo. Dá tempo de fazer aquilo que Deus mandou. Porque você já ouviu o que Ele quer para você. E se você ainda não está claro para você o que Ele quer, continue orando para que Ele traga clareza de propósito para você. E por fim, a gente vai fechando aqui sobre o Deus que não cabe na minha lógica. Quando a lógica direciona o caminho. O estudo 1, capítulo 1 que a gente fez hoje. E dentro das conclusões a gente vê o chamado de Deus versus as minhas convicções pessoais. Cuidado com isso, gente. Às vezes a gente tem muito a perder. Nossa, esse livro de... Eu vou confessar para vocês, ontem a gente viu Estava vendo algumas notícias, né? Vi algumas pessoas assaltando aqui, a mão armada. A gente fica às vezes com o nosso coração... A gente não, desculpa, eu vou falar por mim. Por vezes meu coração fica tomado de ódio. Eu confesso para vocês, cara. Eu peço perdão a Deus. Porque, cara, Deus quer salvar essas pessoas que estão assaltando. A minha lógica humana, às vezes ela, quando deixa o Lincoln tomar conta, às vezes minha lógica humana pensa diferente. Mas eu penso que essas pessoas que estão assaltando, roubando, estuprando, que na minha cabeça dá um ódio. Cara, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E isso não tem a ver com a minha lógica humana. Se eu não começar a parar de pensar, toda vez que eu tiver uma lógica, um raciocínio, um pensamento, eu preciso perguntar se eles estão aderentes à vontade de Deus. Não é ao contrário, gente. Não importa o que você pensa, não importa quais são os seus sonhos ou quais são os seus planos, você não comunica a Deus, você pede permissão a Deus. Tudo que você faz, tudo que você pensa, todos os seus projetos, eles precisam estar aderentes ao chamado de Deus para você.
E toda vez que isso há um conflito, você precisa ressignificar, você precisa reescrever essas convicções, essas lógicas humanas, porque elas não podem se sobressair a Deus. Deus é soberano. Deus quer salvar a todos, meus irmãos. Não importa o que eu pense e quão mais absurdo pareça ser. Uma igreja que dorme enquanto o mundo se afoga. Gente, as pessoas estão doidas para que alguém jogue um colete salva-vidas, jogue uma boia. Você está passando, as pessoas estão se afogando, Deus está te mostrando e você está passando como se nada tivesse acontecendo. Está dormindo? Acorda. Pessoas sedentas de Deus em contraste com a indiferença. Então a gente viu pessoas que não acreditavam em Deus tendo mais compaixão, se importando mais com a vida do que às vezes a gente que é crente. Cuidado. A gente às vezes tende a ser arrogante demais, achando que só porque, como eu falei, as pessoas não acreditam em Deus da forma que a gente acredita, então a primeira coisa que a gente faz é jogar todo mundo no inferno. Cuidado. Talvez é possível que elas tenham muito mais a ensinar do que a gente pensa. Que a gente seja essas pessoas com compaixão, com empatia, dispostas a ajudar, que nós estamos indiferentes. É óbvio que às vezes a gente não tem condições de ajudar, tá, gente? Não é isso. Mas a indiferença está quando eu tenho condições de ajudar e eu não tô nem aí, tô me lixando. Cuidado, porque se você pode, por que não está fazendo? Eu não posso muito, mas pode pouco? Por que não está fazendo pouco? Ei, eu posso muito, por que não está fazendo muito? A pergunta é, por que você não está fazendo nada? Desculpa, mas acredito que você é indesculpável. Repense. E lembre-se que Deus ele se revela em meias tempestades. E aí se revela para quem acredita em Hare Krishna, para quem acredita no nosso Deus como a gente acredita, para quem acredita em outros tipos de deuses que nós não acreditamos, como o nosso Deus único e verdadeiro da Bíblia, da palavra de Deus. Ele se revela em meia tempestade para todos. Há possibilidade de salvação para todos, porque Deus ele não cabe na minha lógica. Deus não cabe na sua lógica humana. Deus não cabe na sua lógica partidária. Deus não cabe na política. Deus não cabe nos seus sonhos, nos seus contextos de dramas que você viveu. Deus é atemporal. Deus está acima de todas as coisas. Cuidado. O pastor André, no último domingo, eu estava ouvindo a pregação aqui na cozinha, enquanto cozinhava. Uma comida maravilhosa que minha esposa adorou, amor. Tô brincando. Mas eu cozinhei mesmo. Se estava boa, tem que perguntar para ela. Mas ele fala uma coisa muito certa, que por vezes a gente precisa aprender a lidar uns com os outros. Porque às vezes a gente forma certas verdades que são construídas a partir de, às vezes, de experiências pessoais que a gente vive. E existem certas experiências que elas precisam ser desconstruídas, gente. Existem certas experiências que elas acabam moldando o nosso caráter, moldando a nossa lógica, e às vezes elas são totalmente conflitantes com aquilo que Deus quer. Se você está vivendo por isso, peça ajuda. Se você está passando por esse tipo de crise, entre aquilo que te formou, entre você sem saber quem você é, sem saber onde você está, se você está perdidão mesmo no evangelho, mas você acredita em Deus. Jonas era um profeta, gente. Jonas conhecia Deus. Jonas ele tinha um relacionamento com Deus. Jonas profetizou e as coisas aconteceram. Ele não era um Zé ninguém, mas ele estava passando por um momento que precisava de reflexão, que precisava de mudança de postura. E não importa o tempo que você tenha de crente, a gente, por vezes, todos os dias, a gente precisa pedir a Deus sabedoria para rever posturas que a gente está tendo. E se você não acredita em Deus e está ouvindo esse vídeo, repense que existe um Deus aí que quer cuidar de você e quer salvar você, assim como fez com esses marinheiros. Bom, que Deus abençoe. Vamos orar aqui mais uma vez agradecendo. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento. Muito obrigado, Paizão, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Eu te glorifico, te bendigo e te exalto pelo teu cuidado. Muito obrigado por tudo, Paizão. Fica com a gente, que a gente possa aprender bastante nesses 4 estudos, aí nesses 3 que faltam.
que o Senhor continue me usando como instrumento e que tudo que foi falado aqui possa cair de fato como uma brisa soprando no coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, Deus. Valeu, meus irmãos. Graça e paz. Foi mais uma vez aí um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham a oportunidade de refletir nisso que foi falado. Espero que de fato vocês possam refletir, se aprofundar aí no capítulo 1 de Jonas. Deixe um desafio para vocês. Deem um capítulo 1 de Jonas. Tentem refletir. Vejam se de fato aquilo que eu falei pode agregar alguma coisa à sua vida espiritual. Se de fato isso tem a ver com você. E aproveite. É um livro pequeno, é um livro que você consegue ler em um dia facilmente, muito fácil. Eu acho que ele tem lições valiosas, tá bom? E talvez você perceba que no quarto estudo a gente tenha muito mais de Jonas na nossa vida do que a gente aparenta, acha que a gente tem, tá bom? Deus abençoe, graça e paz aí. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço, igreja.